Então, sexta-feira, dia 10 de abril, vamos iniciar nossa aula da agenda número 8. Nessa agenda, vamos tratar sobre o assunto de qualidade de software. Então, se nós estudarmos a fundo o passado sobre software, nós vamos ver que antes da década de 80, o que era muito discutido, o que era muito falado, era o hardware. O hardware que tinha um custo muito elevado e o software ele era meio deixado de lado. Porém, até início dos anos 80, houve um grande crescimento na utilização de software. E ali, o que aconteceu? Surgiu a necessidade de manter a qualidade de um software para que ele continuasse competitivo no mercado. Porque normalmente, né, naquela época, os programadores sentavam na frente do computador e faziam um código sem nenhuma estrutura, sem nenhuma forma básica de desenvolvimento. Então, a qualidade ela surge como uma ferramenta importante para nortear o desenvolvimento de software, padronizar esse desenvolvimento, facilitando assim ações futuras como atualizações e alterações no código. Então, fazendo um comparativo aqui entre softwares que têm qualidade com sem qualidade, então, um software, quando ele não tem qualidade, o projeto ele é difícil de planejar e controlar os seus custos e os prazos de entrega, né, de fabricação dele não é mantido. Projetos com qualidade têm prazos e custos sob controle. Então, o cliente sabe quando vai ficar pronto o software, qual o valor que ele vai pagar. Sem qualidade, as funcionalidades do programa resultam, nem sempre resultam no que é planejado, no que o cliente espera. Em um software com qualidade, a satisfação do usuário é atendida e até mesmo pode ser até superada na execução de suas tarefas. Na parte de sem qualidade, existem muitos efeitos no sistema, o que gera muitos gastos na correção, às vezes se tornando até inviável a correção do software. Em um software com qualidade, a diminuição dos erros nos projetos ela é muito vista na hora do desenvolvimento, né? Fica muito claro ali que um software com qualidade tem muito menos erros perante um software sem qualidade. E a empresa também que produz um software sem qualidade, ela tem sua imagem denegrida no mercado, sendo uma empresa considerada tecnologicamente atrasada. Já uma empresa que possui software com qualidade, ela tem uma posição competitiva dentro do mercado, se tornando então uma instituição que acompanha a evolução do desenvolvimento de software. Então, nós temos alguns modelos para o desenvolvimento de software, tanto a nível no mercado global, como também no nível do mercado brasileiro. O nível mais aceito no mundo, né, o modelo mais aceito no mundo, é o modelo CMMI. Esse modelo, ele basicamente é dividido em 5 níveis, chamados níveis de maturidade, que quer nada mais é do que dizer qual que é a capacidade
que o software tem de repetir uma série de resultados de forma previsível. E a cada nível, ele atinge então um grau de maturidade. Então, o modelo CMMI ele foi criado pelo Instituto de Engenharia de Software dos Estados Unidos. Embora não esteja falando aqui na apostila, ele surgiu pelo Instituto de Defesa dos Estados Unidos, né? Que esse software ele foi criado para. Esse modelo foi criado, né? Como uma forma de avaliar os softwares que o governo americano comprava para ser implementado dentro do governo americano. E então, a partir dessa implementação, o modelo ele se tornou comercial, sendo utilizado amplamente no mundo. Quando a gente usa esse modelo, nós temos alguns benefícios. O desenvolvimento do software passa a ter maior confiabilidade no cumprimento dos prazos e dos custos que foram acordados inicialmente, já que o cliente ele vai estar sempre em contato com o time de desenvolvimento. Todo o processo no CMMI ele é medido, fazendo então com que tenha uma base histórica e realista de tudo que foi feito e do que precisa ser feito na construção de um software. Todas as atividades são gerenciáveis, tem uma maior qualidade na criação do software porque os processos de criação de desenvolvimento são bem definidos e controlados. Menor dependência da empresa de desenvolvimento com seus especialistas, porque o foco era voltado para processos de melhoria contínua. Para conseguir a evolução, né, do nível, né, ele funciona da seguinte forma. Nós temos o nível 1, que é o inicial, nível 2, em que os processos são gerenciados, nível 3, você já tem uma definição de todo o processo. O processo agora no nível 4, ele já é medido quantitativamente. E no nível 5 ele atinge o nível em que são feitas apenas incrementos de otimização, ou seja, melhorias no nível. Para que a empresa ela atinja um nível superior, ela deve manter o nível inferior. Então, o processo ele tem que passar pelo inicial e tudo que foi melhorado aqui deve ser levado para o nível 2. Tudo que foi feito no nível 2 e no nível 1 deve ser levado para o nível 3 e assim por diante. No nível 1, os processos ainda estão envoltos num caos, decorrentes da falta de padronização no desenvolvimento do software. No nível 2, os projetos começam a ser gerenciados, pois já tem um pequeno planejamento, uma pequena medição e controle dos diferentes processos. No nível 3, eles já estão definidos e são compreendidos por toda a equipe. Eles estão padronizados e também é possível ver a aplicação deles em diferentes projetos. Ou seja, a empresa já começa a aplicar um padrão em diferentes projetos de desenvolvimento ao mesmo tempo. No nível 4, ocorre a previsibilidade do desempenho dos processos, já que eles são controlados quantitativamente. No nível 5, existe apenas agora a melhoria contínua dos processos, ou seja, a implementação de novas ideias.
Agora, quando que o modelo CMMI é recomendado? Então, a aplicação dele é recomendado para grandes indústrias de software, tanto para empresas que possuem vários estágios de desenvolvimento, né, quanto também para empresas que ainda não começaram a tentar implementar um modelo, tá? E para conseguir a certificação do modelo CMMI, muitas vezes as empresas elas procuram consultoria especializada para treinar a equipe a conseguir então a obtenção do título. Depois que as etapas são criadas e desenvolvidas, né, é necessário fazer então contratar uma empresa certificadora da CMMI para poder avaliar os processos. E é feita então aplicada uma prova chamada SCAMP. Essa prova chamada SCAMP é que vai avaliar se a empresa então tem a certificação CMMI e qual o nível em que ela se encontra. Agora, para o mercado brasileiro, nós temos o MPS-BR, que é uma metodologia baseada no CMMI, mas adaptada para o mercado brasileiro. Ela tem mais níveis, são 8 níveis, iniciando pelo nível G e indo até o nível A. No nível G, o processo é parcialmente gerenciado, ou seja, é o início de tudo. No F, ele se torna gerenciado, onde são introduzidos controles de medição, gerência de configuração, conceitos sobre aquisição e garantia da qualidade. No E, o processo é parcialmente definido. Aqui são considerados processos como treinamento, adaptação de processos para gerência de projetos e além da preocupação com a melhoria e o controle do processo organizacional. No D, ele é largamente definido, pois envolve verificação, validação, liberação, instalação e integração de produtos. No C, ele se torna então definido, onde ocorre o gerenciamento dos riscos. No B, ele é gerenciado quantitativamente, onde é avaliado o desempenho dos processos. E no A, há somente as preocupações com as inovações e análise de causas. O MPS-BR, apesar de não estar falando aqui também, ele tem um modelo referencial, que é um modelo voltado para o desenvolvimento do software, e tem um modelo de negócio que vai ajudar na parte de venda do software. Então, por isso que ele é muito prático para o mercado brasileiro. Agora, sobre a atividade da semana, nós temos disponível aqui na agenda. Eu coloquei aqui um texto, um aviso, né, para dar um norte para vocês, porque eu observei que muitos alunos estão com algumas dúvidas e também para tentar melhorar um pouco a qualidade eh, da entrega das atividades, tá? Então, se a gente olhar aqui no fichário, a atividade é a seguinte: tendo como tema principal que é a importância da qualidade de software em empresas de pequeno porte,
seus desafios, alternativas viáveis e aplicação dos modelos CMMI e MPSBR. Então, pensando em uma empresa de pequeno porte, aí nós temos aqui duas perguntas. A primeira, é comum não existirem recursos e pessoal habilitado dentro de empresas menores? Por que seria importante realizar a implantação dos processos de qualidade de software? Então, por que é importante aplicar um modelo mesmo em uma empresa que não tem tantos recursos e que é muito pequena em comparação com grandes empresas? Agora, caso não seja possível implantar todo o processo, qual processo de determinado modelo pode ser essencial para que a empresa tenha algum parâmetro de qualificação em testes de software? Ou seja, qual que tem seu ponto de partida? Indique e comente quais os níveis de maturidade do modelo MPS-BR poderiam ser implantados nessa pequena empresa. Nesse caso aqui, você pode até identificar, por exemplo, indicar qual seria um problema que essa empresa tem. Ah, ela tem um problema, talvez, no processo de levantamento de requisitos, na parte de entrevista com o cliente. Uso da inteligência artificial. Então, aqui está indicando para vocês utilizarem a inteligência artificial da escolha de vocês e sintetizar informações sobre os modelos CMMI e MPSBR. Levantar boas práticas de teste de software adaptáveis à realidade de pequenas empresas e comparar níveis de maturidade do modelo MPS-BR com foco em aplicabilidade prática. Então, na primeira opção aqui, né, no sintetizar informações sobre os dois modelos, é basicamente fazer um comparativo entre os dois modelos, né, explicar todos os níveis dos dois modelos. No segundo, como então identificar boas práticas que sejam adaptáveis para pequenas empresas? Então, o que que tem nos modelos que a gente pode aplicar à realidade dessas pequenas empresas? E comparar os níveis de maturidade do MPS-BR com a sua aplicação prática. Você pode pegar as informações da IA e aqui é pedido para que sejam acrescentados no mínimo 3 citações que complementam aquilo que a IA pesquisou. E essas 3 citações devem ser de sites institucionais ou artigos acadêmicos. Sites como instituições do tipo Softex, livros didáticos de autores reconhecidos, tá? E aqui também pede para ser elaborado um relatório técnico. Quando a gente fala de relatório técnico, apesar de não estar falando normas da ABNT aqui, se é um relatório técnico, você tem que utilizar as normas da BNT. Se tem referência, você tem que fazer referência nas normas da BNT, tá? Isso é algo que pode não estar descrito aqui, mas é algo que no curso técnico é obrigatório, tá? Por isso eu coloquei no aviso, tanto nos avisos como no fórum,
esse recado, ó. Então, o enunciado pede três respostas claras. Então, vocês precisam responder as três primeiras perguntas. É obrigatório também falar sobre o modelo CMMI. Por isso, você precisa pesquisar, mencionar os níveis de 1 a 5. Você pode comentar sobre a complexidade e o custo de como é possível implementar ele, né? E comparar com o MPSBR, que é muito mais barato e simples de implementar. Usar fontes confiáveis, tá? Evitar então blogs como DevMedia, blog da qualidade, YouTube, sites comerciais, porque esses não são fontes acadêmicas, gente. ChatGPT e IA também não é referência, é apenas uma ferramenta de apoio. Documentem o uso a IA. Qual que foi o prompt que você usou para pesquisar? O que que a IA respondeu? Como você validou a informação? Qual autor que você usou para qual artigo você usou para validar a informação da IA, né? Apresentem práticas de testes de software, então teste de regressão, testes de integração, né? Indiquem os níveis corretos no modelo para a implementação de um pequeno negócio. E, por favor, referencie de acordo com as normas da BNT. Então, esse aqui seria um passo a passo de como fazer o trabalho, tá? Um modelo para vocês seguirem e vai ajudar no desenvolvimento do mesmo. Desejo a todos vocês um bom fim de semana. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no chat. Até mais.